Boa noite, família Pibita. É para nós uma alegria mais uma vez estarmos juntos, entrando na sua casa, no seu escritório, quem sabe num hospital, mas para cultuarmos ao Senhor e para celebrarmos juntos a presença de Deus. Nessa quarta-feira nós temos tido a oportunidade de falar sobre os heróis da fé, e nessa questão de ser herói da fé, nós cremos que todos nós podemos ser um herói da fé, desde que exercitemos e que pratiquemos. E o meu convite a você nessa noite é que você, desde esse início, abra o seu coração para que você possa praticar e viver a fé, entender tudo aquilo que vai ser compartilhado aqui. Nesse momento inicial, eu quero orar junto com você e pedindo que Deus esteja nos abençoando em tudo que nós vamos dividir e compartilhar aqui. Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer por esse dia e por estarmos juntos através dessa ferramenta tão poderosa que alcança tantas pessoas em tantos lugares para celebrarmos o teu nome. Então nos abençoa, Deus, no tempo que vamos estar aqui lendo a tua palavra, no tempo que nós vamos estar aqui cantando ao Senhor, orando, que o Senhor possa encontrar espaço na nossa mente e no nosso coração. E que mudanças que precisam ser feitas aconteçam na vida de cada uma pessoa de maneira individual. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Queridos, eu quero convidá-los a que cantemos. Vamos adorar ao nosso Deus cantando. Cante junto com o Ministério de Louvor, hinos de adoração, de exaltação ao nosso Deus. Abra o seu coração. E aí onde você está, junto com a sua família, na sua casa, no seu local de trabalho, se você pode, onde você estiver, abra o seu coração e a sua voz em exaltação ao nosso Deus. Graça e paz, irmãos, boa noite. Queria te convidar para, junto conosco, adorar o nosso Deus. Aonde esse vídeo estiver alcançando, aí na sua casa, em qualquer outro lugar que você puder assistir esse vídeo, adore conosco, aquele que é digno de toda honra, de toda glória. Enche o teu pulmão de ar e comece a glorificar Ele. Vamos adorar e vamos começar cantando o Pai Nosso. Nosso Pai, seu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Glorifica o Senhor, querido. Convide para o reino dele inundar a tua casa, que a presença dele seja real agora aí aonde você está, querido. Glorifica Ele, nosso Pai. Nosso Pai, que o seu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a
Aleluia. O reino e todo o poder do nosso Criador. Amém. Essa música que a gente vai cantar, ela fala de um lugar que nós chegamos um dia, que é a presença do nosso Deus. E ela fala que não existe lugar melhor, e que a gente não pode viver longe dessa presença. Então, querido, eu queria que você fizesse essa música nesse momento, cantasse conosco, mas como uma oração. Cante, enche teu coração de alegria, porque o nosso Criador, Ele é contigo. Talvez o tempo seja difícil, mas mesmo assim é motivo de glorificar o nosso Deus. Glorifique, cante conosco. Se você puder ficar de pé aí na tua casa, fique de pé. Dê as mãos a quem estiver do teu lado e comece a cantar essa música conosco. Fala assim: Senhor, eu vou me rasgar por inteiro. Sabe por quê? Porque eu quero sentir a tua presença. Talvez por algum tempo da tua vida, talvez os problemas, as dificuldades tem feito muitas das vezes a gente ficar longe da presença de Deus. Sabe, a angústia, o medo, a ansiedade tem às vezes tirado a gente do foco. Mas volte a buscar a presença do Criador, querido. Sabe por quê? Porque nessa presença é onde nós encontramos força, é onde nós encontramos ânimos, é onde nós encontramos amor para vencermos a dificuldade. Então cante conosco. Por inteiro faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei a tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Eu me rasgo inteiro. Sabe por que essa música fala por inteiro? O nosso Senhor deseja uma entrega total, sabe? Uma entrega total. Aquela entrega que não fica nenhuma parte onde Ele não pode tocar. Deixa, querido, deixe Ele tocar por total. Se você estiver passando pelo fogo, enche o teu pulmão de ar e fala: eu vou glorificar porque o meu Deus está comigo. Oh, aleluia! Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Declare, querido, glória, glória, glória ao Senhor. Declare. Santo, declare a santidade dele agora conosco. Santo, santo. Declare: santo, santo, tu és santo, Senhor. Santo, tu és santo, Senhor. Oh, Senhor, tu és santo, Pai.
pisou? Eu tenho certeza que um dia você pisou. Eu tenho certeza que um dia você chegou à presença do Criador. E hoje você se pergunta assim: meu Pai, não dá para viver sem a tua presença, Pai. De novo, mais uma vez. Oh, querido, eu quero te convidar. Se você por acaso que está assistindo esse vídeo, você um dia provou dessa presença santa, querido, volte para o Pai, querido. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Essa música que a gente vai estar cantando agora, ela é continuação dessa, porque ela fala dos pés da cruz, esse lugar de santidade, esse lugar que ninguém deveria de ter saído, sabe? Da presença do Criador. Esse é o desejo, querido. Nós fomos criados para adorar o Criador. Então viver na presença dele, estar no Santo dos Santos, porque é onde ele está, ali é santo. E se você quer estar lá, viva aos pés da cruz. Meu Jesus maravilhoso é minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no meu coração. Dá-me forças para continuar, a promessa em oração. Em meu Deus está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Amor não cessa, eterno e não tem fim. Tão grande és tu, Senhor, tão grande és pra mim. Grave essa frase. Tua graça é o meu refúgio, descanso em teu poder. Maravilhoso és pra mim. Meu Deus está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Essa música fala que mesmo se nós chorarmos, nós alcançaremos conforto aos pés da cruz, aos pés de Jesus. E tem uma passagem bem conhecida que eu queria ler com você, que se encontra lá em Marcos 5, do verso 21. A gente vai ler até o 32 ou 33. Fala assim: tendo Jesus voltado ao barco para o outra margem, uma grande multidão se reuniu
ali ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos pés dele. Ele implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouvia falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Respondeu os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor? E ainda pergunta: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, a sua fé te curou. Vá em paz e fique livre desse sentimento. Sabe o que eu aprendo com esse texto, querido? A gente podia ler sobre a vida da filha de Jairo, que a gente vai falar um pouquinho também, bem rápido. Mas duas pessoas se prostraram aos pés de Jesus, de forma diferente. A primeira delas, Jairo, foi para pedir. E a segunda foi para agradecer. Eu não sei o que você está passando nesse momento. A gente sabe da pandemia. A gente sabe de algumas perdas. Mas a gente sabe também da provisão do Criador. Essa música que a gente acabou de cantar, ela fala que aos pés da cruz nós encontramos refúgio, nós encontramos livramento, nós encontramos socorro. E foi isso que eles fizeram ali naquele momento, querido. Jairo chega, se prostra, chama Jesus, Jesus vai. E Jesus vai andando. Eu tenho certeza que a multidão tem clamado. Mas se tua fé for grande, vai sair do nosso Criador virtude e poder. Porque quando essa música fala: tua graça é o meu refúgio e eu descanso no teu poder, o amor de Jesus naquele momento, ele movia-se pelo seu amor e foi ao encontro da filha de Jairo. E no meio do caminho, uma pessoa toca nele. Querido, às vezes o milagre está passando, mas nem sempre nós estamos no caminho do milagre como essa mulher não estava. Essa mulher precisou sair do lugar dela para ir lá e se encontrar com Jesus. Saia do teu lugar agora, querido, e vá ao encontro de Jesus. Fale para Ele nesse momento: querido, Deus, eu quero sentir o teu toque, ou eu quero simplesmente tocar na tua presença agora, Pai. Pai, me encha da tua presença, eu quero sair diferente desse culto. Eu preciso fazer algo diferente, porque o teu amor me basta, Senhor. Jesus foi lá na casa de Jairo, chegou lá, ressuscitou a filha de Jairo, porque ele venceu a morte. E essa morte que eu estou falando para você, às vezes não é só física. Ele venceu principalmente a morte espiritual, querido. Se tu crer, você terá essa vida eterna. Não olhe para as dificuldades, olhe somente para o Criador. Se prostre aos pés dele, porque nos pés dele tem vida, e tem vida com abundância. Eu queria te convidar, coloque a tua mão no teu coração e ore conosco assim, ó. Deus, Pai Celeste, nos ensine a viver totalmente na tua dependência aos teus pés, Pai. Porque lá nos teus pés nós podemos usufruir, Senhor Deus, das tuas bênçãos, mas principalmente do teu amor. Oh Deus, nós sabemos que tem tantas pessoas nesse momento precisando de um toque.
precisando de uma palavra de cura, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo. Deus, em nome de Jesus, que Teu Espírito invada cada lar nesse momento, Pai, trazendo conforto, trazendo alegria, Senhor Deus, e aqueles que precisam de um toque, seja tocado agora pelo Teu Espírito, e que precise de cura, seja curado em nome de Jesus, mas que principalmente, Pai, nós possamos entender que basta na nossa vida a Tua graça, Pai, e que nós precisamos, Senhor Deus, descansar no Teu poder, Pai. Nos ensine a descansar no Teu poder. Como é difícil nesse mundo cheio de tribulação, esse mundo turbulento, viver descansando no Teu poder. Canta assim, ó. Cante conosco. Cante assim, ó. Tua graça, Senhor. Em nome de Jesus, fale para Ele: Senhor, eu quero a Tua graça, eu quero o Teu poder, assim, ó. Tua graça é o meu refúgio, descanso em Teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso. De novo, Tua graça. Tua graça é o meu refúgio. Canta aí. Descanso em Teu poder. Maravilhoso. Mais uma vez, Tua graça. Tua graça. Tua graça é o meu refúgio, descanso em Teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Em meu Deus está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor. E mesmo quando, querido, ainda que você esteja chorando, aquela mulher que a gente acabou de ler, ela chorou durante 12 anos, mas uma hora a fé dela se encontrou com o Criador, porque todos os que choram, todos recebem de Cristo consolo. Então, em nome de Jesus, querido, você que chora, receba agora o consolo do céu. Louvado seja o nosso Deus. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Aleluia. Vamos abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e eu convido a você que abra no primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, então é 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Esse é o texto que vai servir como base para que a gente possa refletir sobre mais um herói na fé, como é a proposta nesse período que a gente tem estado nessas últimas quartas-feiras. Então, vamos abrir a palavra de Deus e deixa aí aberta que eu quero fazer uma pequena introdução para entender um pouco da vida desse homem. O herói da fé que a gente vai trabalhar hoje, ele se chama Jabez. O Jabez, ele era uma pessoa que, se não fosse 2 versículos, apenas 2 versículos que tem ali entre a genealogia do povo de Israel, ele passaria despercebido. Talvez você esteja questionando o seguinte: como pode falar sobre um herói da fé que nem na galeria da fé ele se encontra? Eu disse no início aqui da oração que todos nós podemos ser e devemos trabalhar para sermos um herói na fé. Ser herói na fé significa, talvez, ilustrar da seguinte forma: será que se a Bíblia tivesse sendo escrita hoje, o meu nome estaria lá como alguém que desenvolveu a fé, como alguém que trabalhou, como alguém que foi um exemplo? Eu acho que esse deve ser
o nosso desafio. Então, o Jabez, ele era alguém que, mesmo não estando com o nome lá na galeria do capítulo 11 de Hebreus, ele nos deixa um exemplo de fé, porque ele orou e teve a sua vida mudada. Então eu vou usar o primeiro versículo citado nessa noite, de Hebreus capítulo 11, no versículo 6. Esse texto diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que os que se aproximam dele creiam, primeiro, que ele existe, e segundo, que é galardoador dos que o buscam. A fé, dita no primeiro versículo, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé é você acreditar no futuro e enxergar o invisível. Então, quando a gente faz exercício da fé, a gente está esperando algo, então isso é futuro, vai acontecer. E você acreditar em algo que você não está vendo é você crer no invisível. E foi o que o Jabez fez e nos deixa como exemplo. Então, eu vou ler esses dois versículos aqui do primeiro livro de Crônicas, no capítulo 4, versículos 9 e 10, que diz o seguinte: ora, Jabez foi mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou de Jabez, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que o Senhor me abençoe e que alargue as minhas fronteiras, e que seja a sua mão comigo, e que me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele pedira. Em Jabez, nós podemos ver uma oração respondida. E se você for ver a palavra de Deus com o objetivo de procurar sobre oração, você verá, por exemplo, muitas orações feitas e muitas orações atendidas. Eu já disse, e é uma verdade, que Deus ele sempre ouve a oração. Não necessariamente vai nos atender como nós pedimos, porque Deus sempre tem o melhor para nós, mas ele sempre ouve a oração. E aqui você vai ver, eu vou apenas citar, depois você leia esses personagens com essa ideia de ver neles o comportamento de oração. Você vai ver muitos homens e mulheres da Bíblia que oraram. Por exemplo, Abraão, Isaac, Moisés, Josué, Davi, Elias, Abacuque, Daniel, Paulo, Raquel, Débora, Ana, Esther, Maria. Todos esses foram personagens bíblicos que tiveram como característica uma oração, um pedido, algo respondido pelo Senhor. O Jabez, ele está, a sua história está entre dois versículos de uma genealogia de do povo de Israel, e que, ao passar por ele, o autor, ele faz ou abre um parêntese maior para dar a ele um destaque de dois versículos para dizer: Jabez foi mais ilustre do que os seus irmãos. Porque aos outros irmãos, parentes aqui de Jabez, a gente vai encontrar, por exemplo, apenas dizendo: fulano gerou fulano, que gerou ciclano, que foi pai de fulano e etc. Mas quando chega em Jabez, diz assim: Jabez ele foi mais ilustre. E por que ele foi mais ilustre? Porque a Bíblia diz que ele orou. E nós temos aqui na oração de Jabez 4 pedidos. Quando eu olho a história de Jabez, eu aprendo algumas coisas simples que a gente pode praticar na nossa vida, porque é um exemplo para ser seguido. Nós somos, e a ciência diz isso, nós somos consequência da nossa história, nós somos consequência dos nossos relacionamentos, e tem um comportamento, ou um estudo que é feito sobre os chamados vínculos transgeracionais. Isso significa dizer assim, sendo muito sucinto, que recebemos influências dos nossos antepassados.
Então, nossos avós, bisavós, tataravós, nossos pais, eles vão, de uma certa forma, mesmo que não querendo, nos influenciar. E é claro, muitos são influenciados de maneira positiva, outros de maneira negativa. E aí a gente vai encontrar, por exemplo, que o Jabez tinha tudo para dar errado. Ele tinha uma família que não era uma família, digamos, uma família de alto escalão, uma família que pudesse ser colocada como alguém admirável. Os irmãos de Jabez não era alguém que estava lá no topo. E pior, Jabez, ele tinha uma situação complicada. Se você observar, é muito comum a gente olhar na Bíblia os nomes tendo relacionamento com os fatos na família ou na vida dos familiares. Só vou citar um para que você se situe. Tempos atrás nós estudamos sobre Moisés. Moisés, ao nascer, foi escondido pelos seus pais, pelo seu pai e pela sua mãe, porque Faraó tinha decretado que ele fosse morto, e ele foi escondido num cesto colocado no rio. Quando a filha de Faraó, acha aquele cesto e vê um menino bonito, que a Bíblia diz que Moisés era formoso, dá um nome a ele. E esse nome Moisés é dado em função de ter achado Moisés dentro de um cesto, porque o significado do nome é: das águas o tirei, ou foi tirado das águas. Jabez, ele tinha um nome que tinha tudo para influenciá-lo de maneira negativa. Se você olhar a história de Jabez, você vai ver, e ela é sucinta, que ela se resume a esse texto: a mãe de Jabez deu a luz a ele com muita dor, com muita tristeza, com muito sofrimento. Por isso que o nome é Jabez, porque o significado de Jabez é dor, sofrimento. Então você imagina se nós tivéssemos um nome assim na língua portuguesa, e aí a gente tivesse alguém na nossa casa, na nossa vizinhança, e nessa época de bullying, eu estou falando isso aqui para ilustrar, nessa época de bullying, esse garoto fosse vizinho ou frequentasse a escola, como ele seria chamado? Ô sofrimento, vem cá. Ô sofredor, vem cá. Ô dolorido, vem cá. Por quê? Porque o nome que ele recebeu era aquilo que ele tinha produzido na sua mãe quando ele nasceu. Mas ele recusou veementemente levar consigo essa história ruim. Eu aprendo uma coisa muito interessante aqui, que eu e você, nós decidimos sobre o que nós vamos levar da vida. Você acompanhou a história de José, algumas quartas-feiras atrás. José resolveu aonde ele ia com o coração limpo, por isso ele prosperou. O Jabez é outro exemplo aqui clássico e um exemplo extraordinário. Ele resolveu, ele decidiu, ele disse para si mesmo: eu não quero essa história ruim para mim. E aí, o que mudou na vida de Jabez? Mudou que ele fez uma oração. E a oração de Jabez, ela tinha 4 sentenças. Por isso que a Bíblia diz que ele foi mais ilustre. E a oração dele é dividida em 4 frases, e as 4 frases são as seguintes: que o Senhor me abençoe, e ele diz, muitíssimo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Ele não queria uma bênçãozinha, ele não queria uma simples bênção, se é que a gente pode dizer assim. Ele tinha uma ambição santa: que o Senhor me abençoe muitíssimo. Depois ele faz a seguinte sentença, e a segunda parte da sua oração diz assim: que alargue as minhas fronteiras. Eu não quero ficar circunscrito a um lugar. Terceiro, que a mão do Senhor seja comigo. E quarto, que Ele me guarde do mal. E é interessante que esse versículo, ou essa narrativa, ou essa biografia do Jabez termine com a seguinte frase: e o Senhor
lhe concedeu o que ele havia pedido. O Senhor lhe concedeu o que ele havia pedido. 4 pedidos, e aí, se você quiser guardar, e ficar mais fácil para você sempre guardar, na primeira frase, a petição de Jabez, que ele diz assim: que o Senhor me abençoe muitíssimo. Ele estava pedindo algo, e todos esses pedidos aqui começam com a letra M. Então, o primeiro pedido se refere a um milagre. Depois ele vai pedir que o Senhor alargue a sua fronteira. Ele estava pedindo pelo seu ministério. Em terceiro lugar, ele estava dizendo assim: que a tua mão seja comigo. Ele estava pedindo por magnitude. E por último, ele diz que o Senhor me preserve do mal. Ele está pedindo graça, mercê. Milagre, ministério, magnitude e mercê. Milagre, ministério, magnitude e mercê. Vamos ver o que nós podemos aprender em cada uma dessas sentenças. Primeira sentença é: que o Senhor me abençoe. Que o Senhor faça um milagre na minha vida. Abençoar aqui tem um sentido muito importante, e é no sentido bíblico, no sentido de estar querendo receber de Deus uma bênção, uma dádiva sobrenatural. É algo que ele está pedindo que só Deus poderia dar. A Bíblia nos ensina sobre isso. Jesus, quando ele vai falar lá no Sermão do Monte, ele diz uma sentença que é a seguinte: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E essa sentença que é muito importante aqui que nós estamos estudando: pedi e dar-se-vos-á. Existem bênçãos que só Deus pode dar. Existem milagres, existem coisas que só o extraordinário de Deus pode acontecer na nossa vida. Já bem sabia disso, por isso ele diz: tomara, desejo e quero que Deus me abençoe, e me abençoe muitíssimo. Abençoar muitíssimo significa bênçãos que eu quero receber só vinda dos céus. Tiago, ele diz lá na sua carta, no capítulo 4, verso 2, assim: nada tendes porque não pedis. Por que às vezes a gente não tem algumas coisas? Às vezes a gente acha, por exemplo, que é errado pedir. A gente se esquece que Deus é um Deus dadivoso, generoso, que tudo que nós temos vem dele, e que ele tem coisas extraordinárias para dar. No livro A Oração de Jabez, e todo esse contexto, ou quase todo essa palavra que eu estou ministrando é baseada lá, algumas poucas não são. O Wilkinson, ele conta uma história, ilustra uma história sobre João foi ao céu, usando esse texto aqui: Deus me abençoe muitíssimo. Então ele diz que João foi ao céu. João é um personagem que ilustra a nossa vida. Ele diz que, chegando no céu, João começou a passar em várias ruas pequenas, mas tinha assim, muitas caixas, e todas elas com fitas, todas elas com um embrulho bonito, presentes, e cada caixa tinha um nome: Maria, Natália, Daniel, Mariana, Egno, Meirilane. E aí, pensa aí, Pibita, aí estava lá o nome. Cada caixa tinha um nome. E aí ele pergunta a Jesus assim: ô Jesus, por que essas caixas estão aí? Por que elas estão com nome? E Jesus teria dito assim para ele: essas caixas são presentes. E aí ele falou assim: por que não foram entregues? Porque elas estão aqui com presentes para que as pessoas lá na terra pedissem, mas elas não pediram. Então João começou a andar e caminhar, e ele falou assim: aonde está a minha caixa? Eu quero ver a minha caixa. E disse que ele chegou lá, e aí
Jesus teria mostrado para ele a caixa, era uma caixa enorme, e essa caixa estava cheia de presentes, e ele viu o quanto ele deixou de pedir. É claro que é uma história que ilustra, mas eu acho que ilustra muito bem a nossa história. Eu acho que Deus tem coisas extraordinárias para nos dar, e que Ele nos dará quando nós pedirmos. Pedir e dar-se-vos-á. Foi aquilo que o Jabez fez e aquilo que ele experimentou. Em segundo lugar, o Jabez ele faz a seguinte oração, na sua oração, ele tem a seguinte sentença: que alargues o meu espaço. Ele estava pedindo algo em relação ao seu ministério, que o Senhor me alargue, aumente a minha fronteira. Se primeiro ele pediu por um milagre extraordinário, agora ele estava pedindo que o Senhor pudesse aumentar a sua influência. E aí você pode dizer assim, mas eu não tenho um ministério. Todos nós temos um ministério. Existem pessoas que têm um ministério específico na igreja. Existem pessoas que têm um ministério específico na empresa. Existem pessoas que têm, e aí empresas são diversas. Existem pessoas que têm um ministério específico na escola. Existem pessoas que têm um ministério específico em muitos outros lugares. A dona de casa tem um ministério específico. A professora tem um ministério específico. O empresário tem um ministério específico. Todos nós temos um ministério específico. Se uns foram chamados para dar tempo integral à igreja, não significa que você não tem um ministério a desenvolver aonde você foi plantado. E o que Jabez está dizendo aqui: Senhor, alarga a minha fronteira, ou seja, me dá mais oportunidade para que eu possa viver e difundir o teu reino. Me dá um ministério maior, foi o que o Jabez pediu ao Senhor. Queridos, se você eventualmente está num local e você está entristecido por você achar que o seu local é pequeno, que você gostaria de ter algo maior e melhor, peça a Deus para ampliar o lugar onde você está. E ampliar não significa que Ele vai te dar, se você trabalha, por exemplo, em um carro, que Ele vai te dar uma frota. Não é nesse aspecto que eu estou falando, mas se você tem, por exemplo, a oportunidade de testemunhar para 10 pessoas durante o dia, Deus vai aumentar o seu ministério de forma que você possa testemunhar para 20, para 30, para 40. Se você está numa escola, por exemplo, em que de repente a situação está complicada, e aí você, como professor, como diretor, como alguém naquela escola, você vai ter pessoas que vão te procurar para pedir oração, para pedir ajuda. Deus vai aumentar o seu ministério. Aumentar as fronteiras significa eu ter capacidade, eu ter condição de ir um pouco mais longe. O meu ministério, ele pode ser aumentado. Terceiro pedido que ele faz, e o penúltimo pedido é que a tua mão seja comigo. A tua mão ser comigo significa magnitude. Por que magnitude? Porque aqui ele está pedindo algo que no Novo Testamento a gente vai entender melhor. A mão do Senhor conosco significa a presença de Deus conosco. E nada é mais presente de Deus em nós do que o Santo Espírito de Deus que habita em nós. Quando Jesus estava para subir, ele diz assim: eu não vos deixarei órfão. Está lá em João capítulo 14. Mas enviarei um outro Consolador, e ele estará em vós, e ficará convosco para sempre. Olha que coisa extraordinária. Enquanto Jesus estava aqui, ele era o Deus conosco. O Espírito Santo agora é o Deus em nós. Mas o Espírito Santo em nós não significa que ele tenha toda a liberdade que ele gostaria de ter. Ele tem a liberdade que nós damos para ele. Então é hora de você dizer: Espírito,
age na minha vida, atua na minha mente, no meu coração, e seja em mim aquilo que o Senhor quer ser. Jesus, falando sobre o Espírito, ele diz assim: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais não dará o Espírito Santo, Senhor, àqueles que vos pedis. Está lá em Lucas capítulo 11, verso 14. Se nós, sendo maus, seres humanos, limitados, nós damos coisas boas aos nossos filhos, imagina se Deus não nos dará o Espírito Santo com maior quantidade, com maior força, com maior poder, para agir em nós, de acordo com aquilo que Ele quer, se nós não o pedirmos. É por isso que a Bíblia diz lá em Efésios 5:18, enchei-vos do Espírito. E se você quiser magnitude na sua vida, faça como Jabez, peça ao Espírito Santo para atuar de maneira extraordinária na sua vida. Desde o momento que você aceitou Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo está na sua vida. Mas o Espírito Santo só vai atuar na nossa vida de acordo com a liberdade que nós dermos. E aí aquela ilustração da chave, ela é muito pertinente quando a gente, por exemplo, eventualmente a gente empresta a casa a alguém. E aqui está um simbolismo. Por exemplo, se eu tenho aqui, se aqui é uma casa de praia que eu tenho e alguém me pede a casa, e se eu dou o molho de chaves para ela, eu estou dizendo, você pode entrar em todos os cômodos. Mas se eventualmente eu vou lá e tiro todas as chaves e deixo apenas uma, eu estou dando a ela a liberdade para entrar em apenas um cômodo. O Espírito Santo na nossa vida, ele terá a liberdade que nós dermos para ele. Ele quer agir no nosso coração, ele quer agir na nossa mente, coração, sentimento, ele quer agir naquilo que eu penso, ele quer agir naquilo que eu falo, ele quer agir na forma como eu gasto dinheiro, na forma como eu me relaciono. E é claro que nós, imperfeitos que somos, muitas vezes deixamos a desejar, mas é hora de a gente, quando a gente reconhecer que errou, pedir: Espírito Santo, age em mim como o Senhor quer agir. Que as pessoas possam ver em mim Jesus. E era isso que Jabez estava pedindo. Ele estava pedindo algo extraordinário. Ele estava pedindo o Espírito Santo. Ele estava pedindo que a tua mão seja comigo. E finalmente, ele faz o último pedido dessa oração: que me preserves do mal. É interessante que ele está pedindo aqui proteção para não pecar. Que me livre de cair em tentação. Jesus, quando ele ensinou a oração do Pai Nosso, algum tempo atrás, compartilhei isso numa live de oração com o seminarista Lucas. Jesus, quando ensinou sobre o Pai Nosso, ele ensinou não uma oração, quando os discípulos dizem para ele assim: ensina-nos a orar, e ele diz assim: não useis de vãs repetições. Jesus não condena, por exemplo, a repetição. Jesus condena uma repetição se ela for vã, sem significado, sem entendimento. E aí ele dá uma oração modelo, uma oração padrão, que a gente pode seguir e repetir, e todos nós sabemos como é essa oração, mas não é para ser repetida aleatoriamente, é para ser repetida se você faz com entendimento, porque nessa oração tem, entre tantas coisas, algumas coisas que a gente precisa entender. Em primeiro lugar, Jesus estabeleceu as prioridades. Quais devem ser as prioridades na nossa vida? Primeiro, a pessoa de Deus. Todas elas começam com a letra P. Ele diz assim: Pai nosso que estás nos céus. A pessoa de Deus tem que ser a prioridade na nossa vida. Nosso relacionamento com Deus é a prioridade na nossa vida. Aquela mulher adúltera, ou a mulher que tinha 5 maridos, estava no 6º, e ela estava lá no tanque, no poço buscando água, ela se encontra com Jesus, descobre que Jesus é o Messias. Ela diz assim: vocês dizem que é lá em Jerusalém que adoram, nós dizemos que é nesse monte. Na realidade, aonde é? Porque quando a pessoa encontra Deus, ela quer adorar, ela quer se relacionar, e a pessoa de Deus tem que ser prioridade na nossa vida. Então Jesus diz assim: Pai nosso que estás nos céus. Depois ele vai ensinar sobre o programa de Deus, segundo P, o programa de Deus. Ele diz: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Então, ele vai ensinar sobre a pessoa de Deus. Depois ele vai ensinar sobre a pureza. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores.
A minha relação com Deus, entendendo a santidade de Deus e a pessoa de Deus, não me deixe me aproximar de Deus se eu tiver com pecado. Perdoa as minhas iniquidades, os meus pecados, como tenho perdoado aquele que nos deve. Depois Jesus vai falar, o quarto P é o quarto P da provisão. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus nos ensina a dependermos de Deus e a entendermos que todo o provisionamento que temos vem dele. E por último, é esse pedido aqui do Jabez: e não nos deixe cair em tentação. É a preservação do mal. Queridos, nós precisamos entender que somos vulneráveis. E se quisermos enfrentar os pecados ou os convites aos pecados na nossa força, nós iremos sempre cair. Mas Jabez tinha essa consciência, mesmo vivendo alguns milhares de anos ou centenas de anos antes de Jesus. Quando Jesus ensinou isso, ele sabia que ele precisava depender de Deus para que pudesse ser livre da tentação. E ele diz assim: me preserves do mal, me preserve do pecado, me preserve da tentação, me preserve da queda. Por quê? Porque a Bíblia diz lá em 1 João 5,19, o mundo está no maligno. Então todo o mundo se apresenta a nós como um convite para pecado. Jesus, quando ensina sobre oração lá aos discípulos, e aí de maneira específica aos 3 amigos que foram com ele lá orar, ele diz assim: vigiai e orai, para que não caiam em tentação. Se você apenas orar, você vai cair. Você precisa orar e vigiar. Você precisa fazer as duas coisas juntas, orar e vigiar, para que você não caia em tentação. E Paulo, ele, entre outros textos bíblicos, ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados, contra potestades. Por isso nós precisamos estar firmes e tendo embraçado toda a armadura que Deus coloca à nossa disposição para vencermos essa luta. Eu e você podemos, como o Jabez, orar. Algum tempo atrás eu falei que Deus chama Moisés e ele diz a Moisés, a um povo que estava escravo 430 anos: tenho ouvido as orações. Se você for ler lá como foi a vinda ou o nascimento de João Batista, a Bíblia diz que o Zacarias, sacerdote, vai apresentar o culto, a oferta, e o anjo chega para ele e ele diz assim: ô Zacarias, Deus ouviu as tuas orações. Zacarias tinha até desistido de orar. Deus ouve as orações. Apocalipse 5, Apocalipse 18 diz que as orações dos santos queimam diante de Deus continuamente. Não desista de orar. E mesmo que você eventualmente possa se achar ou achar que você está numa família em que todo mundo é fracassado, que ninguém deu certo, que nada deu certo, use o exemplo desse herói na fé, que ousou orar. E a sua oração foi respondida. E a oração dele, em 4 sentenças, pedindo por 4 coisas extraordinárias: que o Senhor me abençoe muitíssimo, milagre; que alargue a minha fronteira, ministério; que a mão seja comigo, magnitude; Espírito Santo; e por último, que me livre do mal, à mercê de Deus. Seja um exemplo para nós a ser seguido e a entender que Deus, Ele ouve a oração e que Deus não tem filhos prediletos. Eu quero convidar você para que oremos. E nesse tempo de oração, eu quero que você coloque diante de Deus o seu sonho, o seu desejo, talvez a sua dor e talvez a sua angústia, mas que você coloque e não desista de orar. E que mesmo essa oração que você vai fazer agora demore a ser atendida, eu posso garantir para você que
que toda oração ela é ouvida. Deus vai ouvir e Deus vai atender de acordo com a vontade dele. O exemplo desses nossos irmãos do passado, que foram heróis na fé e foram colocados na galeria da fé, foram para que sirvam de exemplo para nós, para que a gente possa fazer o que eles fizeram de certo e não fazer aquilo que eventualmente eles fizeram de errado. Jabez é um exemplo a ser seguido, então vamos orar como Jabez. Ó Deus, nós queremos te agradecer, porque lá no meio da genealogia de um povo em que muitos estavam fadados a serem ou darem continuidade a uma história de fracasso, um homem, apenas um homem, achou graça diante do Senhor e foi mais ilustre do que os seus irmãos, e ele orou e o Senhor o abençoou. Ele pediu um milagre e o Senhor deu coisas extraordinárias. Ele pediu que o Senhor ampliasse o ministério e o Senhor ampliou. Ele pediu a presença do Senhor e o Senhor foi com ele. E ele pediu o livramento do Senhor e o Senhor deu o livramento. Muito obrigado a Deus por esses heróis da fé que nós temos estudado. Nos ajuda, Deus, a praticarmos aquilo de certo que foi praticado e a evitarmos aquilo que de errado foi também praticado. Que o Senhor seja conosco e faça que cada um de nós possa ser um herói da fé nesses dias. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Queridos, eu quero convidá-los a que no próximo domingo estejamos juntos, mesmo que distantes fisicamente, mas juntos espiritualmente, emocionalmente e também virtualmente através dessa ferramenta extraordinária que Deus nos tem dado. Então, domingo pela manhã, às 9 horas, culto de estudo da Palavra de Deus, reúna a sua família e participe. Eu quero fazer um apelo a você. Se você estivesse, se nós não estivéssemos isolados, você não viria para a igreja? Então, gaste esse tempo de domingo, 9 horas da manhã, para estudar a Palavra de Deus. Eu ouvi uma história, e aí isso serve assim para aumentar dar um up na questão emocional, que é a seguinte, de algumas pessoas que quando dá a hora de ir para a igreja, elas se arrumam, né, se perfumam, se embelezam, como se fossem para a igreja. Mesmo que você não faça isso, mas pelo menos reúna-se juntamente com a sua família, se você tem a sua família junto com você, e vá participar do culto, cante e ore junto. Então, domingo às 9 horas da manhã. E às 17 horas temos a turma do Ministério de Louvor, liderado lá pelo Nino. Nino, beijo para você, Nino, beijo para Jesus. Ministério de Louvor não, Ministério Infantil. Aí eu dando aqui, Ministério Infantil. Beijo para você, Nino, beijo para Jesus, beijo para todas as crianças. Domingo, 17 horas. E às 19h30, culto de louvor e adoração. Então você é o nosso convidado e dissemine aí essa semente do bem, né? Compartilhe os links da igreja e muitas pessoas estão sendo abençoadas e serão através das ministrações nesse tempo de isolamento. Que Deus possa abençoar a sua vida, dê um final de semana, quinta, sexta, sábado e domingo, quando nos encontraremos de novo. Foi um prazer estar com você. Deus abençoe. Deus te abençoe. Amém.